Queridos irmãos, queridas irmãs do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, paz e bem. Hoje, dia 10 de julho, quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 10, versículo do 7 ao 15. E o Evangelho de hoje, Jesus está dando instruções aos seus discípulos que devem ir ao mundo em missão. E Jesus ensina que no caminho eles anunciem que o reino dos céus está próximo. E Mateus fala do reino dos céus, que é a mesma coisa de reino de Deus que está em Lucas e Marcos. Então Jesus anuncia, o reino está próximo. Próximo no sentido de tempo, porque o reino com Jesus já iniciou. Mas também está próximo porque está aonde o reino de fato acontece. E Jesus já iniciou o reino através dos sinais, das coisas boas que Jesus fez, do bem que ele faz às pessoas, já são sinais do reino. Se alguém esperava, um reino com características astronômicas, cosmovisões, está totalmente errado. O reino que Jesus ensina começa com coisas pequenas, com pequenos sinais, que são um sinal do grande sinal que é o reino de Deus. Então Jesus ensina, onde vocês vão, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Ou seja, o reino é libertação, o reino que as pessoas sejam livres das suas doenças, dos seus males, dos tormentos, daquilo que atrapalha a vida. Quando isso acontecer, os primeiros sinais do reino já começam a acontecer. E uma outra coisa importante, na mensagem que Jesus pede aos seus discípulos é que o reino é gratuito, o reino é de Deus. E, portanto, Deus nos agracia todo dia, o ar que nós respiramos, a luz que nós vemos, a água, a chuva, o sol, tudo é gratuito da parte de Deus. Deus é gratuidade, Deus é amor, Deus é graça. E, portanto, o reino também é assim. Pois Jesus ensina, de graça recebestes, de graça também deveis dar. Aqui que está a alegria de poder dar. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus ama quem dá com alegria. De fato, quando nós damos, a gente se sente bem melhor. Paulo ainda diz, que há mais alegria em dar do que em receber. Isso é verdade. Quando nós damos alguma coisa para alguém, é como se nós também já recebêssemos, porque dar faz bem, a gente ajuda, a gente se sente bem quando pode servir. As pessoas mais tristes, egoístas, são justamente aquelas que se apegam aos seus bens. E por isso que Jesus faz muitas críticas às riquezas, porque aqueles que têm muito são os que poderiam mais ajudar os necessitados, e muitas vezes não o fazem se apegando justamente aos bens. E aí, por isso, são também pessoas tristes. Jesus ainda ensina seus discípulos como devem andar nos povoados e nas casas. Pede, não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro. Aqui também há uma gratuidade e há uma disponibilidade e simplicidade das pessoas que vão anunciar o reino. Porque também essas pessoas são mais simples, são mais fáceis de ser acolhidas também. Nas casas por onde vão, se levam um monte de bagagem, fica mais difícil para as pessoas acolherem. Então, a simplicidade do reino deve ser assim também. E o texto faz referência também às sandálias e o bastão. Possivelmente, Mateus está se referindo a Moisés, que Moisés também andava assim, conduzindo o povo pelo caminho, pelo deserto. Então, Jesus ensina. Outro dado importante do Evangelho de hoje, no anúncio, os missionários, os discípulos e discípulas que vão pelo mundo devem anunciar a paz.
A paz é tão importante no mundo, era na época de Jesus, assim como é hoje. Hoje também nós temos num mundo fragmentado, dividido, em crise, né? Como é bom anunciar a paz, como é bom sermos instrumentos da paz, como é bom levar aquelas pessoas que estão divididas, que estão com problemas, as pessoas que estão sofrendo, levarmos, sim, uma mensagem de paz e que essa mensagem, de fato, seja uma mensagem gratuita. Pena que hoje nós vemos na sociedade tantas falsas igrejas, né, que utilizam da doença, da dor, do sofrimento, né, e utilizam da palavra de Deus para arrancar o dinheiro, né, às vezes até dos pobres. Então, nós não devemos seguir esse modelo. Aliás, ao contrário, Jesus diz também que as cidades ímpias que não recebem, elas serão castigadas. E dá o exemplo de Sodoma e Gomorra, duas cidades que não acolheram os patriarcas e por isso desapareceram. Então, Jesus, no Evangelho de hoje, nos ensina a beleza, né, de dar gratuitamente, a beleza de servir gratuitamente, e a beleza também de, quando os discípulos vão também na sua simplicidade e pobreza, eles também têm o direito, sim, ao sustento. E o próprio Jesus diz, né, que o operário também é digno do seu sustento, porque também é assim que vive a simplicidade. Então, o operário tem direito ao seu sustento. Então, levam a mensagem, a palavra de Deus, e ao mesmo tempo recebem dos outros também com gratuidade. É nesse dar e receber que está a alegria do Evangelho. O Evangelho é boa notícia, e por isso ele deve ser dado e feito gratuitamente. De fato, quando nós ajudamos uma pessoa gratuitamente, e sobretudo os mais necessitados, eles não podem nos devolver, e por isso nos dizem o quê? Deus lhe pague, porque eles sabem que nós temos o direito de receber, porque nós damos alguma coisa, e eles não podem nos ajudar. Aqui na nossa igreja, nós temos um senhor que todo dia quase e ele passa, vai saudando as pessoas, abençoado, abençoada. E um dia eu perguntei para ele, por que você faz assim? Ele disse, porque eu não tenho nada para dar para as pessoas, né? Então eu dou a minha saudação, a minha bênção, e eu dou com um sorriso. Eu dou com um sorriso. Então, o meu sorriso é o que eu tenho para dar para eles. Então, são tantos exemplos que nós podemos ter, que quanta coisa que nós podemos dar aos outros, também um sorriso não custa nada para quem dá, mas se torna uma oferta gratificante para quem recebe. Um sorriso, uma palavra amiga, uma palavra de esperança, de conforto. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos ser instrumentos do reino de Deus, dando o quê? Gratuitamente, anunciando o reino de Deus, que é a transformação de todo esse mundo injusto que nós vivemos, né, para que um dia o reino possa acontecer, onde todas as pessoas tenham vida e vida em abundância, como Jesus nos ensinou. Portanto, vamos fazer isso gratuitamente. Assim como Deus é gratuito, sejamos nós também. Isso faz bem para quem recebe e faz bem também para nós que oferecemos. Que Deus nos dê, então, a sua graça e a sua paz gratuitamente. Amém.